horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. 7 horas da manhã, o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Sete horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para você, meu irmão. Bom dia para você, minha irmã. Bom dia, povo abençoado. Que as bênçãos do Senhor Jesus Cristo estejam se renovando a cada dia sobre a tua vida, sobre esta manhã de segunda-feira. Que o teu final de semana tenha sido abençoado nesse período de janeiro, que é um período de férias, né? Se você estiver de descanso, de passeio, que Deus te abençoe da mesma forma que você foi, que você possa voltar, que você possa regressar guardado pelas mãos santas do Senhor. E nunca se esqueça, nós podemos tirar férias para desacelerar o corpo, desacelerar a mente, mas nós não tiramos férias de Cristo. E é por isso que nós estamos aqui, né, nesse Café com Cristo, ministrando a palavra do Senhor e declarando para as nações: Ele é, Ele era e Ele sempre será. O nosso Deus vive. Amados, janeiro de 2026, que maravilha, hein? Que Deus possa estar derramando bênção sobre nós. É uma alegria poder estar aqui falando do amor de Deus, né? Deus me permitiu, né, estar junto à Igreja Metodista Central de Juiz de Fora, um pouco mais de um ano, né? Nós chegamos aqui em maio de 2024 e desde então, né, envolvidos na obra, no trabalho do Senhor, falando, né, do amor de Deus para as praças, nas ruas, nas congregações, nos eventos, né, evangelísticos. Quantas atividades nós tivemos aqui, né? E foi muito bom. E estamos aí, né, já às portas de concluir um ciclo
Deus está no controle, né? O bom é que nós não vamos estar longe, vamos estar aqui em Jardinópolis, né? Daqui a umas semanas também já estaremos ali sendo acolhido pela igreja. E queremos continuar esse trabalho de parceria, de mutualidade, né? Agora concluindo um ciclo, né, de responsabilidade pastoral, mas nada impede, né, de um convite, de uma oportunidade que nos for dada e que nós proporcionarmos também, né, essa relação, amado, entre igrejas, né, na cidade de Juiz de Fora, que nós possamos semear, né, a boa e perfeita relação entre irmãos, né, e não só em Juiz de Fora. Quando a gente fala isso, né, Deus tem nos dado a graça aí de ver, né, o Café com Cristo sendo transmitido não só em Minas Gerais, mas em outros estados, em outros países, né? As pessoas vêm, elas assistem, elas compartilham, e nós queremos declarar que haja bênção na tua casa, que haja bênção na sua vida, que haja bênção sobre a sua geração. Em nome de Jesus, amém? Vamos estar orando? Não se esqueça de curtir, né, essa transmissão, não se esqueça de compartilhar, né, que Deus possa, né, ministrar o maior número de pessoas em nome de Jesus. Vamos estar orando? Eterno Deus, Santo Senhor, Deus, nós queremos te agradecer por este dia. Deus, que esta manhã de segunda-feira, Deus, seja, Deus, a manifestação da tua graça em nós. Deus, eu não sei como é que foi, Deus, a semana anterior dos teus filhos. Eu não sei, Deus, como tem sido, Deus, os dias, mas eu declaro, Deus, eu oro, Deus, na certeza e na convicção de que o melhor do Senhor está por vir. Deus, que o cuidado do Senhor, Deus, sempre irá nos surpreender. E hoje não será diferente. Que nós sejamos surpreendidos, Deus, pelo teu cuidado, pelo teu favor. Deus, que nós, Deus, possamos nos tornar, Deus, instrumentos nas tuas mãos. Que nós, Deus, possamos, Deus, ser, Deus, edificados, Deus, para transmitir, para anunciar, para proclamar, Deus, a tua palavra. Deus, fica conosco. Ministra sobre os nossos corações e nos faça, Deus, homens, Deus, mulheres, servos e servas, segundo o teu querer e a tua vontade. Assim eu oro, Deus, sobre a minha vida, sobre a vida, Deus, dos telespectadores, dos ouvintes. Deus, que o Senhor, Deus, possa, Deus, em nome de Jesus, abençoar, Deus, os nossos irmãos e irmãs. Amém e amém. Ouçamos o louvor e logo após vamos compartilhar a palavra do Senhor. Ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Porque
Glória a Deus, fomos encontrados. Essa canção, ela traz, né, a mensagem de que por mais esgotado, por mais machucado, por mais isolado que possamos estar, né, Ele veio ao nosso encontro. Ele nos acha, né, nos caminhos, Ele nos acha em horas importunas e Ele nos oferece a água da vida. Ele conhece o nosso interior, né, e trata as nossas feridas. Nos faz com que deixemos os cântaros para trás e corramos para anunciar as boas novas. A declaração, amados, de um novo tempo, a declaração de uma vida transformada, ela é extraordinária. E eu pensando, né, com o que ministrar, né, nesse início de ano, né, nessas transições que nós estamos vivenciando, e eu me lembrei de uma passagem, né, do Evangelho de Lucas que se encontra no capítulo 11, e eu estava lendo, né, todo o capítulo, e eu me deparei, né, no versículos 29, o versículo 33 em diante. E antes de eu falar, né, propriamente dito do versículo 33 em diante, o versículo 29, né, ele vai estar sendo aí uma declaração pública de Jesus, né, daquilo que o povo queria pressionar, queria trazer por exigência, né? Se tu és o Cristo, realmente mostra, né? Declare seus sinais, seus prodígios e maravilhas. E Jesus, ele fala, gente, o que tinha que ser anunciado já foi, o que tinha que ser testemunhado já foi, eu sou. E ou vocês vão crer, né? Ou quem perde é vocês, eu estou aqui, eu sou o Senhor, né? E as pessoas pedem sinais, e ele fala, não, os sinais já foram dados, né? Anteriormente vai falar sobre a blasfêmia dos fariseus e, né, a parábola, né, do amigo inoportuno, e tudo começa ali com a oração, né, do Pai Nosso, a oração que é nos ensinada e a oração que nós, né, declaramos diante de Deus. Então, assim, o que eu quero trazer para nós hoje, não só como reflexão, mas como palavra, como despertamento, como, né, encorajamento. Acho que a palavra seria essa. O desejo do meu coração é trazer encorajamento para 2026. Eu já declaro abençoado a vida do pastor Leandro, sua esposa Karina, o Estevão, o Calebre, né, seus filhos. Também a pastora Fátima Cristina, né, que vai estar diretamente aqui na Central. O pastor Carlos, né, que vai estar ali em Linhares junto com o Altair. Que é a equipe pastoral que permanece, a pastora Rose, a pastora Eugeniana, o pastor Bruno. Eu declaro que seja um tempo novo para a Igreja Metodista Central em Juiz de Fora. Que o cuidado, que o relacionamento seja produtivo. Que a membresia, tal como a liderança, né, possam experimentar de um corpo, né, vivendo em unidade. E o texto, né, ele vai trazer a seguinte afirmação, a partir do versículo 33, do versículo 11. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe... Misericórdia. Perdão, amados, celular, assim, tem muito lembrete, tem muita informação, e aí a gente acaba cometendo esses equívocos, né? Mas faz parte do processo aí, a gente, né, se policia e vai corrigindo as falhas técnicas. Faz parte, já está silenciado aqui, colocado em modo avião, né? Vamos lá, vamos de novo, vamos lá. Lucas capítulo 11, a partir do versículo 33. E ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem debaixo
do alqueiro, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é os olhos. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será iluminado. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não seja trevas. Se, pois, todo o teu corpo é iluminado, não tendo em trevas parte alguma, todo será iluminado, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. Palavra do Senhor, amém? E nós continuaríamos, né? Lucas capítulo 11 ainda falaria, né, de Jesus censurando os fariseus e os escribas. Então, eu pego esse texto, né, que está aqui bem no centro, né, de todo esse movimento, de toda essa provocação que Jesus traz. E Jesus, ele é como se ele fosse um prumo, amados. Um prumo que nivelasse, que centralizasse, que mostrasse realmente a reta medida. Pense comigo por um instante. 2026 está aqui. 2026 chegou e nós estamos num processo de avanço, de processo contínuo. E quando eu e você olhamos para trás, de onde nós saímos? Quem nós éramos? Às vezes essas perguntas elas têm que voltarem a ser feitas, sabe? Porque, pelo menos para mim, parece aparentemente que as pessoas esquecem, as pessoas apagam a sua história ou invalidam a sua história de tal forma que se dá o direito, né, de tentar desconstruir, subjugar e até mesmo, né, se sobressair sobre os outros. Quando Jesus ele traz, né, dentro de uma forma parafraseada, dentro de uma forma reflexiva, sobre a luz que é colocado sobre o alpendre, a luz que é colocada no lugar mais alto, para que ela ilumine toda a casa, para que aqueles que chegarem ali saibam que existe luz naquele lugar. Esse estúdio, né, esse espaço aqui, que foi tão bem pensado, né, eu não conhecia algo tão bem trabalhado assim. Talvez você nunca esteve aqui, mas fazendo uma breve descrição, nós temos luzes, lâmpadas, né, posicionadas em diversas pontos estratégicos para que não haja nenhuma sombra, né? Quando eu movimento para cá, não tem sombra aqui atrás de mim, porque temos muitas luzes para que esse ambiente ele seja iluminado, para que ele tenha a quantidade de luz específica para a função que ele exerce, que é de transmissão, de gravação, né? Sem contar a questão da acústica, a questão da reverberação da voz, né? Daquilo que é usado. Agora há pouco, né, o meu telefone despertou um alarme porque eu tinha um compromisso, mas eu pude desmarcá-lo, mas ele ficou aqui agendado. Então, assim, ecoa de uma forma mais nítida, mais limpa. Por quê? Porque foi preparado para isso. Então, Jesus ele está trazendo, né, uma reflexão para que nós entendamos que nós não fomos feitos para ficar escondidos. Nós não fomos feitos, nós não estamos aqui, amados, para, subjugar o nosso passado e esquecer da história que nós carregamos. Quando o texto vai falar, a candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será iluminado. Amados, é muito importante que nós entendamos que nós não somos superiores no que diz respeito a subjugar outras pessoas.
Nós estamos numa questão de soberania, porque em Cristo Jesus nós somos chamados filhos de Deus, mas sermos chamados filhos de Deus não nos dá autonomia ou autoridade para condenar ou para criticar. Pelo contrário, ela nos dá a capacidade de resgatar, de ir ao encontro daqueles que estão perdidos, como outrora nós também estávamos. Eu já fui uma ovelha perdida, eu já fui uma dracma perdida. Talvez eu não vivi o extremo do filho pródigo, talvez eu não vivi o escárnio, né, a depravação, o absurdo de chegar a desejar comer as bolotas dos porcos. Mas em alguma medida, amados, todos nós nos identificamos com limitações, com falhas, com imperfeições. E quando nós estamos em momentos, quando nós vivemos em tempos de acusação, de rejeição, nós ficamos também rancorosos, nós ficamos também inquietos com isso. Eu me lembro de certa vez que eu escrevi uma frase que era a seguinte: o step também faz parte do carro. E por que eu escrevi essa frase? Porque dentre as funcionalidades do carro, o step parece algo meio que é imprevisto, o step parece que é algo meio que tá ali para estar, e o step às vezes se torna até obsoleto pelo fato da manutenção, da revisão, né, do cuidado. Só que quando eu declarei essa frase, step também faz parte do carro, eu comecei a olhar no que tange a importância e a seriedade do step. Se um veículo, né, ele é abordado numa blitz, numa fiscalização, e ele está sem step, ele é multado. Porque o step ele é obrigatório no carro. Um veículo ele está transitando num percurso e acontece uma fatalidade, um acidente, acontece ali um equívoco de percurso, e o step ele está ali para suprir, ele está ali para substituir, ele está ali como uma peça que vai proporcionar a continuidade da viagem, ele vai continuar, ele vai dar continuidade, ele vai dar a segurança para você chegar em um porto seguro. Eu me lembro que uma vez eu estava viajando de Belo Horizonte para o Espírito Santo e eu entrei dentro do meu carro e eu estava dirigindo e numa determinada cidade, ainda no estado de Minas Gerais, antes de chegar ali na divisa com o Espírito Santo, eu bati dentro de um buraco e o meu pneu furou. Então eu desci, ainda de noite, tirei aquele pneu furado e coloquei o step no lugar. Coloquei o step no lugar e continuei a viagem. Só que num percurso logo depois, uns 5, 10 quilômetros depois, eu bato a roda dentro de um outro buraco. A via estava muito, né, delicada na época e ela rasga um outro pneu. E, coincidentemente ou não, mas não foi o step. Foi um outro pneu que já estava, né, com a sua vida útil ali sendo gasta. E então eu estava já com o step na condição de suporte e eu estava com um outro pneu agora danificado. Já era da madrugada para o amanhecer, eu consegui uma carona, deixei o carro no acostamento da via e cheguei no borracheiro. Quando eu cheguei no borracheiro com o pneu em questão, ele falou assim: olha, o seu pneu ele não tem reparo. O seu pneu ele rasgou muito, o rasgo foi num local não apropriado. Isso, gente, assim, devia ter umas 10, 12 pessoas naquela manhã ali, naquela borracharia, porque a via realmente ela estava muito precária. Mas, enfim, o X da questão é que, como aquele homem não conseguiu reparar aquele pneu, ele falou: olha, eu tenho aqui bem gasto,
eu tenho aqui que eu não vou nem te cobrar, eu vou te dar ele. E você vai conseguir chegar no seu destino final. Olha que interessante. Você vai com cuidado, agora já está durante o dia, você vai conseguir visualizar a via. Então você vai rodar numa velocidade baixa, mas contínua. E você vai conseguir chegar no seu destino final. Faltava ainda 1h30, 2 horas de viagem. E isso aconteceu, né? O que aconteceu então? No decurso até esse ponto, 2 pneus que eram do tratamento, do funcionamento do carro, estouram. Um é substituído por um step e um outro é substituído por um que tinha uma vida útil já bem no final de carreira mesmo. E assim eu fiz, eu entrei dentro do meu carro, consegui, né, colocar o pneu que o borracheiro me passou e eu fui em direção ao meu destino. Então, quando eu cheguei na minha cidade, eu parei na borracharia, expliquei a situação e ele olhou, restaurou. E é interessante que nesse processo, aquele step se tornou um pneu permanente. Então, tudo isso que eu falei aqui, parece que eu até rodeei muito, mas tudo isso que eu falei aqui foi para demonstrar a importância que às vezes não se dá, ou a importância que deveria se dar em algumas coisas que normalmente não são valorizadas. Então, eu já me senti assim algumas vezes. Quando eu escrevi essa frase step, também faz parte do veículo, eu estava me sentindo muito imprevistos. Parecia que eu só era solicitado quando tinha algum problema. Mas assim que o problema é resolvido, eu era colocado de novo ali no meu cantinho. E às vezes você se sente assim. Às vezes nós passamos por esse processo. E aí, amados, vem esse texto de forma extraordinária. Amados, nós somos luz para brilhar. Nós somos lâmpadas acesas para ficar em cima do velador. Para que qualquer pessoa que precisar de nós veja a luz em nós. Mesmo que um dia você esteve sucateado, mesmo que um dia você esteve de escanteio, mesmo que um dia as pessoas não preocuparam com você da forma que você gostaria que se preocupasse. Entenda, os planos de Deus não estão frustrados sobre a sua vida. Os planos de Deus, ela vem. 2026 chegou. E nós estamos aqui para testemunhar a glória do Senhor. Você no seu trabalho, você no seu estudo, você aonde Deus te colocar. Que você possa alumiar. Retira toda a impureza. Retira toda a mágoa, toda a raiz de amargura. Amados, quando eu disse aqui no início dessa palavra, que muitas das vezes nós esquecemos de onde nós viemos, é porque parece que a gente, quando vive essa transformação do Evangelho, tudo da nossa vida não prestava. Tudo da nossa vida era descartável. Quando, na verdade, quando o apóstolo Paulo ele vai testemunhar que ele carrega as marcas de Cristo, quando o apóstolo Paulo, né, ouve da própria boca do Senhor, Paulo, a minha graça te basta. Amados, muitas das vezes eu e você carregamos um espinho na carne. Muitas das vezes eu e você, sabe, somos jogados de um lado para o outro. E esse processo nos gera maturidade, crescimento, desenvolvimento para que nós possamos estarmos firmes. Para que os nossos olhos sejam realmente o espelho da nossa alma. Para que os nossos olhos sejam purificados. Olha, eu falo que, falando agora num contexto pastoral, né? Eu tô indo aí para 16 anos, né? De pastoreio. E eu tive, né? Quem me acompanhou, quem me supervisionou. E agora eu acompanho, eu supervisiono pessoas, eu ajudo, né, seminaristas. E eu olho e falo assim, Deus, não é porque eu apanhei que eu vou bater.
Não é porque me trataram de forma equivocada que eu vou me dar o direito de me equivocar com o outro. Não de forma consciente, não de forma premeditada. E eu aprendo, amados, que as minhas frustrações passadas não precisam ser as frustrações daqueles presentes. Pelo contrário, é justamente porque eu sei o quanto dói, eu sei o quanto nos desafia, é que eu quero ser luz. O texto ele vai continuar falando aqui sobre a possibilidade de não alumiar. Pelo contrário, se os nossos olhos forem maus, também todo o nosso corpo será tenebroso. Me preocupa, porque nós somos, nós reagimos muito, nós somos muito reacionistas, né? Nós, na nossa perspectiva de reagir ao processo, nós nos damos o direito de falar, se cuidaram de mim, eu vou cuidar. Se bateram em mim, eu vou bater. Então, a gente tem que ter muito cuidado, amados, para que essa palavra ela possa gerar vida nos nossos corações. Até porque, como eu disse aqui, Lucas capítulo 11, ele está abrindo uma relação de diálogo, de respostas, a qual as pessoas em questão, os grupos em questão, aqueles seguidores, tanto a multidão que aclamava Jesus, quanto os fariseus que procuravam criar meios de trair Jesus, de negar Jesus, de subjugar Jesus. Nós também estamos nessa linha, nessa porfia de cometer equívocos em nome de Deus. E em nome de Deus, nós, amados, somos sal e somos luz. Em nome de Deus, nós transformamos o mundo em que vivemos e não nos subjugamos a ele. Por isso, não permita que os seus olhos percam o brilho da graça. Que o amor que um dia te alcançou, te transformou, seja transformado em impurezas, em rancor, em tristeza. É necessário que nós, como instrumentos de Deus, olha o que diz o versículo 35, vê, pois, que a luz que em ti há não seja trevas. Que nós, amados, sejamos, anunciadores e proclamadores da graça que transforma, da graça que restaura, da graça que traz vida e vida em abundância. Ano de renovo, ano de aliança, ano de experimentar o novo do Senhor. Em 2025 nós vivemos esse tema, tempo de aliança. Qual que é a reflexão que nós trazemos sobre isso? Como é que foi o início de 2025 e como 2025 foi concluído? Quais foram as alianças que permaneceram? Quantas alianças foram quebradas? Quantos relacionamentos foram, distanciados? E eu te pergunto, qual é a minha posição? Qual é a tua posição? Qual é a nossa posição em meio a esse tempo de transição, amados? É a luz do Senhor que brilha em nós? É a graça do Senhor que através das nossas vidas geram vidas também para os outros? Ou, infelizmente, nós permitimos que raízes de amargura, que escuridão, que trevas nos subjugássemos? Amados, em nome de Jesus, eu quero nesta manhã, pela graça e pela misericórdia de Deus, não ficar apenas num senso temeroso, mas eu quero trazer ao meu e ao seu coração a importância dessa luz brilhar. Tem uma música, eu não sei se ela é do grupo Preto no Branco, que declara: vai raiar a luz, outra vez brilhar, aquecer corações. Eu me alegro, Eu me alegro em ver os frutos do trabalho. Eu me alegro em olhar
para o Ministério Portas Abertas e o que ele fez e o que ele proporcionou nesse tempo que nós estivemos aqui. O tempo que nós estivemos aqui no coral, cantando, né? Eu me alegro em ver as relações que foram construídas. Eu me alegro ver, né, o trabalho da ação social, onde eu pude estar junto, né, com as irmãs e irmãos ali, não somente entregando alimento, mas entregando a palavra de Deus, entregando vida. Eu me alegro, né, no trabalho junto a AMAS, né, com os cursos, com os momentos de capacitação e nós ali envolvidos. Com as células, né, que eu pude participar. Eu tenho certeza, amados, que Deus, ele agiu em nossas vidas. Então, que nós possamos, né, crescer, evoluir. Que nós possamos amadurecer ao ponto de entender que neste processo, Deus ainda tem muito mais para dar. Deus ainda tem muito mais a nos surpreender. Deus tem muito mais a fazer nos nossos corações. O versículo 36, ele conclui essa reflexão dizendo: se pois todo o teu corpo é iluminado, não tendo em trevas parte alguma, todo será iluminado, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. Que a glória de Cristo, que a luz de Cristo, amados, possa acender a chama em nós. Que o fogo do Espírito Santo venha até nós. Que esse novo tempo, que esse novo ciclo que nós experimentamos, que essa semana, que esse mês, que este ano, né, que as relações que Deus está nos proporcionando construir, que sejam palpáveis, que sejam favoráveis. Sem esquecer, amados, sem diminuir ou sem exaltar. Eu estive em Ribeirão das Neves como membro durante muitos anos da minha vida. Eu estive na congregação do Sevilha B durante 1 ano e meio, quase 2 anos. Eu estive na congregação ali do Retiro, em Nova Contagem. Eu estive em Una no Espírito Santo durante um ciclo de praticamente 7 anos. Agora, concluindo esse processo aqui em Juiz de Fora, amados, quantos amigos, quantas amizades, quantos relacionamentos de extrema estima que o Senhor me permitiu. E agora, já na expectativa de Jardinópolis, ali em Santa Luzia, Deus vai nos proporcionar novos relacionamentos, novas conquistas. Amados, Deus tem nos dado bênçãos sem medidas. E é isso que eu quero deixar para você aqui hoje. Em meio aos processos, em meio às exortações, aos desafios, que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Que seja sobre a minha vida e a tua vida a qualidade, o senso de tirar o melhor daquilo que você vivencia. Eu estou saindo daqui, eu estou concluindo o meu ciclo aqui em Juiz de Fora, na Igreja Central, com alegria, porque o Senhor me proporcionou amigos, irmãos, o Senhor me proporcionou pessoas que ombraram comigo. Errei? É muito provável que sim. Existem pessoas que talvez, né, a gente não conseguiu conquistar todo mundo. Mas eu falo com vocês, o meu coração se alegra de saber que esta casa, né, é a casa onde tem meus irmãos, meus amigos. Então, que essa luz que alumia todo o corpo, ela possa externar através da minha fala, através do meu olhar, que você possa, né, ser rica e imensamente abençoado pelo cuidado de Deus. Não abra mão dos ciclos. Não abra mão das conquistas, como também não despreze suas derrotas. Você pode até não ter ganhado a medalha, mas a experiência que você construiu, a habilidade que você teve de descobrir, olha, na próxima eu vou me esquivar.
Na próxima eu vou usar a defesa. Na próxima eu vou atacar mais, né? Amados, mesmo a derrota, mesmo a frustração, ela é para nós aprendizado. E eu quero, né, crer que nesta manhã, Deus ele está também trazendo ao seu coração. Você não é um frustrado. Você não é um derrotado. Você não é alguém que precisa viver em trevas. Jesus é a luz do mundo. Jesus ele é a esperança. Jesus ele transforma a nossa história. Que ele possa transformar a minha e a sua história a cada dia. Que nós possamos testemunhar dessa maravilha que é servir ao Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Vamos ouvir mais um louvor, logo após, né? Oração pelos aniversariantes, pelos pedidos de oração. Tamo junto e misturado. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande oportunidade. Ele venceu pra sempre. Sempre adorado, a doer, pra sempre. Ele vive, ressuscitou. Só vocês e a bateria, a terra, diga, a terra. Seu grande, essa é a hora de pular e declarar: ó, pode. Ele venceu pra sempre. E pra sempre a adorar. Ele vive. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba agora estás, o céu se adora, pois ressuscita. Te vives, és invencível, és invencível. Hoje pra sempre, pois teu é. Pra cima de tu, levanta tuas mãos e diz: poderoso é Senhor. E de Jesus, meu rei. E é maior que tudo, ele é. Poderoso é esse nome, é nome Jesus. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é Deus forte, Pai da eternidade. Só igreja, só igreja. Seu nome é seu nome é. Onde está a torcida de Jesus aí?
O mais alto que você puder, declare seu nome. Eternidade, príncipe da paz, seu nome é. E Deus sorte. Oh, haha. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns para Abigail da Silva, para Paula Pontes. Parabéns para você, meu irmão, para você, minha irmã. Parabéns para os nossos familiares, amigos, conhecidos, para todos que fazem aniversário no dia de hoje. Que Deus derrame bênçãos sem medida sobre a sua vida. Vamos estar orando pela vida dos aniversariantes? Deus, a tua palavra no livro de Salmos, capítulo 90, versículo 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias, até que alcancemos corações sábios. Deus, sobre a vida, Deus, da nossa irmã Abigail, sobre a vida, Deus, da nossa irmã Paula, sobre a vida, Deus, daqueles e daquelas, Deus, que estão sendo lembrados, mencionados, sobre a vida, Deus, daqueles, Deus, que fazem aniversário neste dia. Que haja, Deus, o teu cuidado e o teu favor sobre a vida dos seus. Deus, nós oramos, Deus, ministrando sobre eles, Deus, favor, graça, misericórdia, perdão, cura, libertação, salvação, Deus. Deus, que o Senhor abençoe, Deus, a vida dos teus filhos. E que eles possam continuar, Deus, vivendo, Deus, para celebrar, para glorificar o teu santo nome. Assim, Deus, nós oramos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Também vamos estar orando pelos pedidos de oração. Lembrando, né, que essa live ela está sendo gravada, né? Então, eu sempre encorajo você que está aí no chat, ore uns pelos outros, né? Veja, o irmão fulano pediu oração. Sobre o quê? Sobre cura? Vamos orar por cura. Libertação? Vamos orar por libertação. Salvação? Vamos orar por salvação. Que Deus abençoe a família. Vamos orar pela esposa, pelo marido, pelos filhos, pelos pais, né? Que nós possamos orar pelos enfermos, né? Orar por aqueles que estão passando necessidades, dificuldades, enfim, né? Que nós possamos orar uns pelos outros. Então nós vamos estar orando aqui agora, já declarando que o Espírito Santo de Deus, ele conhece, e ele sabe o que vai ser escrito, o que vai estar aí registrado, e nós vamos estar profetizando sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eterno Deus, Pai de amor, Deus, nós oramos no intuito, Deus, de ministrar sobre a vida daqueles que estão ouvindo, assistindo, sendo ministrado por essa live. Deus, que o Senhor, Deus, traga, Deus, sobre os teus filhos, Deus, o teu cuidado, o teu favor. Que o Senhor, Deus, faça, Deus, se cumprir, Deus, no coração dos teus filhos o teu propósito. Deus, quantos pedidos de oração, Deus, possam estar acontecendo. Mas aqueles, Deus, que pedem, Deus, por cura, que eles recebam, Deus, a porção da cura. Aqueles que pedem libertação, Deus, que eles sejam libertos. Aqueles, Deus, que oram por salvação, que eles possam experimentar, Deus, a tua boa e perfeita vontade. Deus, as famílias, Deus, nós colocamos filhos e filhas, colocamos, Deus, cônjuges, Deus, colocamos, Deus, a parentela, Deus, os familiares, colocamos, Deus, o trabalho, Deus, o estudo. Deus, colocamos, Deus, que os sonhos e os projetos de 2026 venham se cumprir sobre a vida dos seus filhos. Deus, aqueles, Deus, que estão enfermos, Deus, que eles possam, Deus, receber o toque do Senhor. Deus, que eles possam, Deus, experimentar, Deus, a tua vontade. Assim, Deus, nós oramos, ministrando sobre eles, Deus, o teu favor e o teu cuidado. Seja, Deus, sobre essa família na fé. Seja, Deus, sobre a igreja metodista, Deus, em Juiz de Fora. Seja, Deus, sobre os pastores e pastoras. Seja, Deus, sobre esse novo ano, sobre esse novo ciclo. Deus, em nome de Jesus, esteja abençoando. Assim nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, que Deus nos abençoe. Até a próxima, se assim Deus nos permitir. 7h da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus.